Deus, aleluia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz amém. As testemunha fiel e verdadeira, que é o princípio da criação de Deus. Deus alertando, o apóstolo Paulo escrevendo esta igreja para alertar esta igreja. Ele dizia: eu sei as tuas obras, porque Deus vê tudo, o oculto e o escondido. Deus sabe de cada passo, de cada gesto, de cada palavra que nós falamos, que nós vai falar ou que pensa em falar. Sim, Deus, é verdade. Como ele disse aqui: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Porque, meus irmãos, que o Senhor disse para aquela igreja que esperasse que eles fossem frio ou quente. Mas Jesus estava, já alertando eles aqui, nesta palavra, que vocês não és frio nem quente. Esta expressão significa o quê? Aleluia, Jesus. Jesus comparou esta igreja espiritualmente, que essa igreja, na época deles, eles tinham a fonte de água que ia para a cidade, mas era uma água que jorrava, que eles trouxeram a água de um lugar que ela não era nem fria nem quente, ela era morna e não servia para ser bebida, era muito ruim na época. E Jesus comparou os crentes, o pessoal, os irmãos daquela época, os fiéis, que eles não eram nem frio ou quente. E Jesus estava alertando eles, porque se ele não era nem frio nem quente, eles eram mornos. E ele diz assim: porque tu és morno e não és frio, porque vocês não é morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ele não aceitava, que eles fossem mornos. Porque crente, meus irmãos, que a palavra que nem quente, Aleluia. o que queria dizer quente? Meu Deus poderoso. Quente representa, meus irmãos, é o crente espiritual, que ele está firme na palavra do Senhor, que está buscando em oração. Hoje eu vi a presença de crente quente na palavra do Senhor aqui. Porque muitas das vezes você chega em igrejas, eu costumo dizer lá na igreja nossa que nós congrega, que tem dia que parece que você não está num culto a Deus. A igreja parada, você não vê um glória a Deus, você não vê ninguém glorificar a Deus. Convido a irmã para louvar os hinos da harpa, as irmãs ninguém, os irmãos ninguém ajuda. É aquela igreja silenciosa, você não vê o glória a Deus. A gente no mundo é uma farra, é uma gritalhada, uma barulheira e tudo. Quando está na casa do Senhor, é o silêncio. Cadê aquele instante retirado? O verdadeiro cristão, quente na palavra e o fogo do Espírito Santo acendendo seu coração, esquentando cada dia mais. Esse é o crente verdadeiro. Glorifica a Deus, passando necessidade, passando luta, passando provação, ele está glorificando. Se a casa está faltando alguma coisa, ele está agradecendo e glorificando. Se ele perdeu o emprego, ele está glorificando e exaltando o santo nome de Deus. Esse sim é o crente quente, cheio do Espírito de Deus na vida dele. Mas o crente vem para a igreja desanimado, qualquer coisa, cabeça baixa, qualquer dificuldade entristece o coração da pessoa. A pessoa parece que vem obrigado para casa do Senhor. O Senhor não quer ninguém obrigado, não. O Senhor quer que eu e você abra a porta do nosso coração para que Ele venha entrar e venha fazer acender essa chama do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Porque Deus não vai aceitar eu nem você morno, não. Nós temos que ser quente, vivo na palavra do Senhor. E Ele alerta eu e você nesta noite, que permanecemos fervorosos na palavra do Senhor, na obra de Deus. É isso que Ele quer de mim e de você, meus irmãos. Nós devemos sim,
né? É verdade, Jesus. Buscar esse fervor espiritual, essa paixão por Deus, essa paixão por Jesus, essa paixão por servir a Só o Deus. Senhor é digno, Paizinho. Essas minhas primas, elas deslocaram 200 quilômetros para vir fazer a obra. É maravilhoso. Elas não vieram só passear lá em casa. Eita, Elas glória. vieram fazer a obra. Eita Deus, que maravilha, que Elas falam em parabéns. casa, elas falam, tem culto aonde? Aonde nós vamos hoje? Eita, Elas não passou meio de ficar lá em casa hora nenhuma. Aonde nós vamos hoje, aonde nós vamos amanhã. Então, as pessoas que têm paixão pela obra de Deus, tem paixão por servir a Deus. E é assim que nós devemos fazer. E alegre na presença do Senhor. O Senhor disse, alegrei-me quando vamos à casa do Senhor. Deus, aleluia. Nós falamos, alegrei-me, aí chega lá, baixa a cabeça, você não vê ninguém falando. Paizinho. Parece que é uma tristeza só. Não, meu. Aquele que tudo pode, tudo faz, está no meio de você. Eita glória. Muitas vezes a pessoa, eu não tive a oportunidade de ir lá na frente dar uma saudação, eu não tive a oportunidade de louvar, entristece no banco. Não, meu irmão. Meu irmão, aonde você está, você pode glorificar a Deus. Aonde você está, você vai receber até mais do que está aqui. Através da sua sinceridade, o seu compromisso com a palavra de Deus. Você vai receber o de Deus. Maravilhoso, Senhor da glória. Se você marcou um compromisso com Deus, como foi ouvido aqui, você vai receber dele. Eu não tenho nada para te oferecer. O pastor Luiz não tem, mas a palavra de Deus tem. É ela que cura, é ela que vai curar a tua enfermidade, é ela que vai curar a tua depressão, como foi dito aqui nesta noite. É ela que vai curar a sua solidão, a sua tristeza. É ela que vai te salvar, meu Deus. É ela que vai te libertar. É ela que vai te libertar daquele vício. É ela que vai te libertar daquela pornografia. É ela que vai te libertar daquele adultério. É ela que vai libertar desse sono espiritual que talvez você tenha. Dessa falta de vontade de ler a palavra. Dessa falta de vontade de buscar Deus na madrugada. Dessa falta de vontade de orar. Dessa falta de esse compromisso com as coisas de Deus. É a palavra de Deus. Porque ela cura, ela liberta e ela salva. Ninguém salva ninguém. Mas a palavra de Deus está completamente fiéis a essa palavra. Porque não adianta nada, meu irmão. Eu vim aqui falar bonito, vestir um terno bonito, botar um relógio, um sapato brilhoso, falar que é uma beleza, mas não ter obediência na palavra. Naquele grande dia, infelizmente naquele grande dia, vocês vão ver muitos que nós vamos encontrar lá, como se foi dito aqui. Deus não veio buscar a placa de igreja. Deus veio buscar aqueles lavados pelo sangue do Cordeiro. E vai ter muita decepção. Vai ter muita decepção. Muitas pessoas renomadas que estão aí, que vocês vão olhar e falar assim, meu Jesus. Mas eu pensei que esse homem mesmo, Jeová. Esse homem pregava bonito. Esse homem revelava. Esse homem cantava bonito. Esse homem andava só nos trinques. Esse homem fazia, desduzia. Ele pulava, ele gritava, ele fazia tudo. Eita, Jeová. Senhor, mas eu fiz tantas coisas, eu curei, eu preguei o seu nome. Apartai-vos de mim, que eu não te conheço. É uma palavra doída, meus irmãos, mas nós temos que ter vigilância. Porque para nós não ouvir isso naquele grande dia. Então, irmãos, devemos procurar, porque o Senhor diz, buscar essa paixão por Deus, por Cristo, pela obra de Deus. Lá em Marcos 12:30 diz assim: amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as suas forças. Aleluia! Este é o primeiro mandamento. Então, irmãos, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Não é qualquer fraqueza que tem que impedir de você vir para a igreja. Não é qualquer desânimo que tem que impedir de você orar.
Não é qualquer cansaço que tem que impedir você de buscar a Deus na madrugada. Porque a oração, meu irmão, é a chave da vitória. Glória a Deus. Nós devemos buscar na vigilância e na oração. Nada pode atrapalhar o crente de orar e buscar a Deus com toda sinceridade. E ele diz, não é frio nem quente. Obrigado. Frio. Irmãos, embora frio, se você for ver, embora frio, não é o ideal. Mas um crente frio, ele pode até simbolizar hoje alguém, né, afastado do caminho do Senhor, desligar um pouco da obra do Senhor, e que pela palavra de Deus pode ser alcançado novamente, porque muitas pessoas estão fracos, né, não estão suportando, porque não é fácil, é como eu disse. É Deus. Então nós devemos sempre estar orando pelos outros, porque o apóstolo Paulo diz, né? Cuide-se, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia, porque ele está sujeito, meu Deus. Nós temos que estar orando, buscando, né? Porque o que está frio na presença do Senhor, ele pode voltar para a casa do Senhor, porque Deus resgata. Né? Deus resgata, Deus busca, não tem como. Porque muitas das vezes as pessoas, né, podem alcançar sim, pode estar cansado, pode estar, né, porque hoje em dia, meus irmãos, muitas das coisas acontecem, a pessoa quando enfraquece um pouco, ele já não tem aquela pessoa do lado para pegar na mão dele e levantar. Muitos querem pegar e fazer assim, você não tem jeito mais não, você já negou, você não quer obedecer a palavra, ele tem para empurrar ele mais para o buraco. Mas nós temos que ter o discernimento de pegar e levantar. Porque Deus está nos ensinando, é isso. Pegar, abraçar o seu irmão, o seu parente, a sua família e levantar para trazer ele para a casa do Senhor. Vamos ler aqui um pouco sobre Isaías 55. Irmão, vamos caminhar um pouco na palavra, porque é a palavra que fala. Glória a Deus. Oh, glórias. Glória a Jesus, aleluia, Deus. Oh, Senhor meu Deus. Aleluia, Deus. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eita. Aleluia, Deus. Fala, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, Deus de maravilha. A palavra do Senhor diz assim, como nós tínhamos comentado aqui, do frio, né? Embora não é ideal, mas que nós ainda devemos, ainda tem um conserto ainda. O Senhor diz aqui, Isaías, profeta Isaías 55, diz assim o Senhor, versículo 6. Oh, aleluia. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai o caminho, Eita. está perto. Invocai o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Ele está dizendo aqui, meu irmão, buscai ao Senhor enquanto pode achar, porque um dia essas portas vão estar fechadas. E nós devemos permanecer fiel, obedecendo a palavra do Senhor até o fim. Custe o que custar, o tempo que durar, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Mas nós temos uma certeza, que a palavra nos diz, Ele voltará. Ele voltará. Quando essas portas estiverem abertas, nós temos que buscar enquanto se pode achar. E invocai-o enquanto Ele está perto. Porque, irmãos, nós temos que buscar para aquele grande dia o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Porque se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida, é decepção total. Vai ter muito choro, muito lamento, muito pranto, né? E o Senhor diz, torne para o nosso Deus,
porque é grandioso em perdoar. Então, irmão, você ainda tem condições de voltar para Deus, não importa o que você fez, não importa o pecado que você tem cometido, Deus é grandioso em perdoar. Basta que eu e você se humilhem na presença do Senhor e clame ao Senhor, pedindo a perdão do Senhor, o perdão de Deus, que com certeza Ele vai nos perdoar, e nós permanecermos firmes na palavra de Deus. Aleluia. Mas, irmãos, agora Deus entra com rejeição, porque Deus fala Aleluia, Jesus. do crente morno. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Morno. Agora, meus irmãos, ele rejeita esse povo morno, como está escrito Oh, Jesus. aqui na palavra que nós lemos de Apocalipse 3, 16, que está escrito: Aleluia. assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Oh, Jesus. Verdade. Então, irmãos, ele diz que nem és frio nem quente, mas assim como és morno, ele não aceita. Assim que és morno, ele vai vomitar eu e você na boca dele. Deus. Então, irmãos, o que é o crente morno hoje em dia? Nossa palavra é grande demais. Meu Deus, e tremenda esta palavra. Aleluia, Jesus. Crente morno hoje em dia, meus irmãos, igual a gente vê, infelizmente, pastor Luiz, tem em todos os lugares. É verdade, Jesus. O irmão, ele pode até estar na igreja todos os dias, Oh, Jesus. mas a mesma hora que ele está servindo a Deus, ele está fazendo a vontade do Senhor, ele já não está mais ao mesmo É tempo. verdade. Ele está na igreja, é um pé na igreja, um pé no mundo, fazendo a coisa de Deus e fazendo as coisas de Satanás lá fora. Irmãos, É eu vou verdade. falar. E depois o que é que Deus tem prometido? Oh, É louvando a Deus, é glorificando. é, Deus. E Aleluia. lá no mundo ele está xingando. Oh, glória a Lá no mundo ele está falando da irmã. Lá no mundo ele está falando do irmão. Lá no mundo ele está falando do pastor. Esse é um dos crentes mornos. É pregando a palavra. É, Deus, que Deus. Lá fora ele está no mundo da prostituição. É pregando a palavra, lá no emprego ele é um enganador. É pregando a palavra, lá no mundo ele é um caloteiro. Irmão, esse é o crente morno. Ele não faz nem a obra de Deus e nem vive no mundo. E o Senhor diz para mim e para você que só existe um caminho. E esse caminho é estreito. Aleluia. E o caminho largo é o que leva à perdição. É verdade. Não tem dois termos. Só tem um termo só. Ou é salvação ou é perdição. Você não deve servir a dois senhores. Ou é a Deus ou é o mundo. Não tem como. Por isso que Deus diz na palavra dele: eu vomitar-te-ei da minha boca. Papai. Grande Deus. Mas antes ele disse: mas antes frio Senhor. do que, mas antes frio e quente do que morno. Porque o quente está cheio do poder de Deus, fazendo a obra de Deus, glorificando e exaltando o nome de Deus. O frio, ele está tentando, ele está arrastando, caminhando, está caindo. Mas Deus está do lado dele tentando levantar, e ele com certeza ainda vai levantar. Em nome de Mas o Jesus. morno não. O morno está tentando enganar a Deus. E Deus não se engana. A Deus não se engana. Não adianta. Você pode fazer as escondidas. Você pode mentir. Você pode pensar que enganar o pastor, enganar a missionária, enganar todos os seus irmãos da igreja. Mas aquele lá de cima, você não engana. Aquele está vendo tudo que eu faço e tudo que você faz. E é isso que ele está falando do crente morno. Então, irmãos, nós devemos vigiar a palavra de Deus. Vamos procurar ser quente na palavra de Deus. Ser quente na obediência da palavra de Deus. Por mais que ela seja dura, por
por mais que ela seja pesada, por mais que ela seja para exortar, mas o Senhor te ama. O Senhor está falando com você porque Ele quer te salvar. O Senhor não quer te ver no mundo do pecado. Meu irmão, minha irmã, o que afasta nós do reino do céu? O que nos afasta de Deus? É o pecado. É o pecado, não é outra coisa. Então a palavra de Deus tem que ser contra o quê? O pecado. Porque se você tira o pecado da sua vida, meu irmão, você está buscando a santidade todos os dias. Se o Senhor diz para mim e para você, sem santidade, você não verá o reino de Deus. Não adianta. Você pode fazer o que for. Você pode ser o melhor dizimista da casa do Senhor. Você pode doar a cesta básica. Você pode cantar bonito. Você pode pregar bonito. Você pode fazer a obra do jeito que você quiser fazer. Mas se você não tiver santidade perante ao Senhor, você não vai entrar no reino do céu. A palavra que diz. Aleluia! Glória a Deus! Glória, glória! Quando eu vim dos caminhos do Senhor, Oh, glórias. Ei, Deus poderoso. a gente teve um ensinamento, graças a Deus, muito bom ali no Senador Canedo, para nós seguir em frente. Porque, irmãos, hoje em dia, se você for ver, rodar por aí, a coisa está feia. Cuidado com esses movimentos grandes. Cuidado com essas coisas que estão liberando aí. E aqui eu vejo uma casa de Deus. Aqui eu vejo um povo especial do Senhor Jesus. Desde a primeira hora que nós entramos nessa casa, antes de ninguém falar, você vê a presença de Deus aqui. Eu não vou estender muito, porque o horário não permite, mas os irmãos, eu e vocês, fica com essa palavra no nosso coração, para que nós venhamos procurar aquele que tudo pode, aquele que pode reacender o nosso fogo espiritual, para que nós possamos vencer. Porque, irmão, não é nós não. Eu não era essa pessoa. É o Espírito Santo que transforma. É o Espírito Santo que muda. É a pessoa que eu sou bonzinho, eu sou isso. Não. Você passa a ser porque o Espírito Santo te transforma. E faz você ser o que Ele quer. Na presença de Deus. É só o Espírito Santo. Não tem outro que pode fazer. Então devemos buscar. Amém?